Nós já falamos do sal, da gordura e agora tem o açúcar. Da mesma forma, consumido em excesso, né? E esse eu acredito deva ser o que é mais difícil de fazer a substituição. Estou certo ou errado, professora? Realmente, principalmente nas receitas nas sobremesas, por exemplo. Eu parto do princípio que uma sobremesa que contém açúcar, principalmente uma sobremesa clássica, é difícil tu trocares porque tu vai alterar a estrutura, inclusive. E também em bolos, muitas vezes nós tentamos fazer um bolo e substituir o açúcar por adoçante e o resultado não é o mesmo. Então, tanto em sabor quanto em estrutura, ele acaba sendo rejeitado. Então, e fora que o sabor, o doce, ele é bastante atrativo para a maioria das pessoas, para não dizer todas. Então, o que nós temos que fazer é controlar a ingestão mesmo. Então, uma pessoa que adora, que ama a sobremesa, não dá para dizer para ela não consumir uma sobremesa. A gente vai tentar negociar, conversar e principalmente a pessoa se conscientizar de que esse consumo não deva ser diário. Então, deixar mais para o final de semana. A questão do doce também, ir reduzindo gradativamente, né? Tem pessoas que adoçam o café, literalmente, que ele vira um melado. Então, toda essa questão, ela vai depender um pouquinho do esforço da pessoa que tem esse hábito. Ela vai reduzir aos poucos, reduz um pouquinho numa semana, um pouquinho na outra semana, até que ela consiga tomar o cafezinho, sentir o sabor do café sem açúcar. Mas então, é difícil. Aí o ideal seria o quê? Usar realmente um adoçante para aquelas pessoas que não conseguem fazer uma substituição, tirar totalmente o açúcar? Sim, tem pessoas, inclusive, que são viciadas em adoçante e que, inclusive não controlam a adição de adoçante. Então, assim, quem realmente gosta do doce tem como opção um adoçante que não vai conferir o mesmo sabor, por exemplo, a um cafezinho. A maioria dos adoçantes deixa no café, nas bebidas, um sabor, né, diferente do açúcar de mesa que nós estamos acostumados a utilizar, que a população utiliza. Então, assim, o que a gente recomenda é que haja um controle na adição desse adoçante. Por quê? Porque não é só o cafezinho. Hoje existem refrigerantes, todos os tipos de refrigerantes, tanto o normal quanto o light ou diet. Então, a pessoa acaba consumindo um exagero de adoçante também. O resultado desse exagero, nós não sabemos ainda, porque, na verdade, nós deveríamos ter estudos muito longos, né, para conseguir comprovar que nas pessoas esse adoçante é nocivo. Porque os estudos que tem, eles são feitos em ratos, né, e eles usam doses que muitas vezes para a pessoa seria diferente. Então, a gente tem que ter cuidado também no uso de adoçante. E preparações com adoçante não são agradáveis, né, como uma preparação com açúcar. Então, a ideia é consumir menos doces. E em casa, quando se faz um bolo, por exemplo, a dica é que uma xícara de açúcar, ela seja reduzida um pouquinho. Por exemplo, uma xícara cheia, e eu posso considerar uma xícara cheia essa. Quer dizer, eu estou colocando menos açúcar, é uma medida bem simples e que eu consigo fazer o bolo da mesma forma, ele vai ficar um pouquinho menos doce, mas eu estou contribuindo um pouquinho com a ingestão diminuída de açúcar, isso é bem importante. Inclusive, tem pessoas que uma xícara cheia é maior do que essa. Então, a gente tem que ter muito, muito cuidado em relação a isso. Muito tamanho da xícara que a pessoa tem em casa, né? Exatamente. Então, assim, no caso dessa xícara, ela seria a medida usada para fazer o bolo, né? Porque tem pessoas que, ao invés, usam uma xícara para o leite, uma xícara sim, no caso de leite, e pegam uma caneca como medida de açúcar. Aí acaba colocando realmente ainda mais açúcar na preparação. E outra sugestão também importante, às vezes as pessoas perguntam, principalmente diabéticos, eu posso consumir o açúcar mascavo, que é o integral, né, em substituição ao açúcar branco? Bom, o que a gente responde?
essa é sacarose, que é o açúcar de mesa, e essa branca refinada é o açúcar de mesa também. A diferença está no processamento. O açúcar mascavo, que é o açúcar preto, que as pessoas dizem ele é integral, é natural, e o açúcar branco foi extraído do açúcar natural todos os nutrientes que ele tinha. Mas em termos de energia, em termos de digestão, é a mesma coisa. Então libera a glicose, esse integral, e o branco também libera a glicose. Então os dois, eu não posso trocar, no caso de um diabético, trocar o branco pelo integral e dizer que é diferente. Professor, e falando sobre essa questão do açúcar branco, né? Aqui no Brasil é muito comum o refinado e o cristal. Há diferença entre eles? Um faz mais mal à saúde do que o outro ou os dois são iguais? Na verdade, ambos contêm a mesma quantidade de energia quando nós falamos na mesma quantidade de gramas. 100 gramas de açúcar cristal, 100 gramas de açúcar refinado. O que nós podemos fazer é nas preparações, o que é indicado inclusive na culinária para bolos, enfim, utilizar o refinado. E quando eu oriento, eu peço para usar o refinado, inclusive em menor quantidade, porque se tu fores comparar uma xícara de açúcar cristal triturado, por exemplo, no liquidificador, ele rende muito mais que uma xícara quando refinado. Então, quer dizer, tu consegue diminuir um pouquinho a adição de açúcar também ali. O açúcar cristal ele é mais utilizado para caldas, para doces de frutas, enfim. E só temos que lembrar também, que eu não comentei, das bebidas adoçadas, que elas estão sendo consumidas em grande quantidade, bebidas adoçadas com açúcar, e muitas crianças e adolescentes deixam de consumir o leite, que é uma fonte importante de cálcio, e em virtude delas consumirem uma grande quantidade de refrigerantes, sucos de pacote, sucos concentrados em geral. O ideal é ficar no suco natural e no leite, né? O ideal é ficar principalmente nas frutas e quando quiser tomar um suco natural, sem adição de açúcar, de preferência para viver a experiência do sabor da fruta, né? Vivenciar essa experiência do sabor e não mascarar com açúcar e evitar bebidas que contenham açúcar, que essas aqui são prejudiciais porque a pessoa acaba consumindo, além do açúcar, um valor considerável de energia. E só para a gente finalizar, professora, na hora de escolher então o leite integral, semidesnatado, desnatado, qual deles é o ideal para uma criança, para um adulto? A recomendação a nível mundial, já que se consome muita gordura embutida em outros alimentos, é que nós consumamos leite e derivados do leite desnatados ou semidesnatados. Ou semidesnatados. Para crianças que também atualmente consomem muita gordura, não se recomenda leite desnatado ou semidesnatado. A gente recomenda fazer com a criança uma reeducação em relação a outros tipos de gordura, batata frita, margarinas, enfim. Mas o leite, que é uma bebida base do café da manhã da criança principalmente, ele pode ser integral. E deve ser. Nós só retiramos gorduras saturadas e colesterol quando existe realmente uma contraindicação em virtude de um colesterol elevado ou um HDL baixo, que é o bom colesterol genético. Então a gente faz um controle maior. Então tá aí, né? Com essas dicas já é um bom caminho para a redução de sal, açúcar e gordura na alimentação. Isso mesmo, professora? Isso mesmo. Medidas bem simples que nós podemos ter em casa e ajudar, elas podem contribuir na prevenção e também na manutenção da saúde, na prevenção de doenças e na manutenção da nossa saúde. Tá certo, professor, muito obrigado pela presença aqui na nossa cozinha, né, do Saúde na Cozinha, para falar um pouquinho sobre essa redução que só vem a melhorar a nossa alimentação. Muito obrigado. Obrigada. Bom, então este foi o Saúde na Cozinha, que hoje falou sobre a redução
de açúcar, sal e gordura na sua alimentação. A gente volta no mês que vem com mais dicas de alimentação aqui neste programa da TV Fevale, feito em parceria com os cursos de nutrição e gastronomia. Você pode participar dando suas sugestões de reportagens, de temas que nós podemos abordar aqui no programa através do e-mail tvfevale@fevale.br ou mesmo ligando para a nossa produção no 3586-8837. Até o mês que vem. Tchau, tchau.